Gênesis 30, 37 a 39. Nós vamos ter a continuação dessa palavra na quarta-feira, no Atitude Vision, 18h45. Link está lá, lembra? Na bio do Instagram. Versículo 37 fala assim: Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim encorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descendentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Bom, deixa eu tentar explicar qual é esse contexto aqui. É um contexto muito diferente. Aqui Jacó já estava à frente, inclusive, Jacó estava à frente das ovelhas do seu sogro Labão. Quem era Labão? Era um lambão. Literalmente, imagina uma pessoa 7'1". Era o tal do Labão. Labão tentou passar a perna no próprio Jacó. Labão tentou passar a perna nas filhas do Jacó. Labão passou a perna, ou seja, nas filhas do Jacó não, desculpa, nas esposas, ou seja, nas filhas do próprio Labão. Labão era um 7'1", literalmente. Jacó era uma pessoa que vinha, sim, com essa tradição de ser um 7'1", mas foi sendo transformado pelo Senhor e teve promessas. Chegou um dia, Jacó servindo Labão, ele chegou para o seu sogro e falou assim: olha, eu queria trabalhar pelo meu próprio rebanho. Trabalho pelo seu rebanho, eu acho que está na hora de eu começar a ter o meu rebanho. Pois o 7'1", Labão, chegou e falou assim, o Lambão, chegou e falou assim: tudo bem, meu filho, claro que você tem direito, você já trabalha há tanto tempo, tem sido um servo tão dedicado, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um negócio top. Olha o negócio do tal do Labão. Vamos fazer um negócio top. Todas as ovelhas que saírem a partir de agora, elas vão sair, todas elas que saírem de serem geradas malhadas, vão ser suas. Agora, a gente não precisa de ser nenhum bobo, nenhum geneticista, para saber que ovelha nascer malhada é recessivo total. Ovelha, via de regra, nasce branca. E ponto final. Ou seja, Jacó estava numa pior. Jacó recebeu uma visão, uma inspiração, não tente fazer isso em casa, mas Jacó recebeu isso do Senhor, e ele fez o seguinte, aí nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Ele pegou varas, e não foi só uma vara, pegou vara de, deixa eu ver aqui, de álamo, de aveleira, de plátano, pegou 3 varas, mas elas tinham características, eram varas verdes. Várias verdes, e começou a descascar até vir a brancura e fez rachaduras, marcas nessas varas. O que ele fez? Junto com as varas, com certeza botou uma musiquinha romântica, foi no lugar onde as ovelhas se acasalavam e mostrou as varas com marca para as ovelhas. As ovelhas, enquanto se acasalavam, depois nascia golzinha a vara, marcada, malhada. Agora veja que coisa interessante, Jacó teve uma inspiração de Deus, entrou no meio do mato, colheu varas verdes, fez marcas nas varas, colocou as varas bem expostas para quando as ovelhas viessem beber a água, olhassem para as varas. E a partir dali elas se relacionavam e elas tinham, inclusive, filhos malhados. E Jacó começou a crescer o seu rebanho. Nós estamos aqui diante de uma ilustração muito interessante. Prestem atenção, tanto Jacó como Labão eram pastores. Só que Labão, ele tinha nas ovelhas um negócio. Labão, ele tinha claramente, ele não tinha experiência com Deus, e ele olhava para a ovelha e ele via um sinônimo de dinheiro, sinônimo de status e sinônimo de poder. Jacó também era pastor, mas ele não vivia por conveniência, ele tinha promessa de Deus para a vida dele. Tinha promessas de Deus, e essas promessas de Deus perpassavam para que elas fossem cumpridas, que Jacó teria que, inclusive, precisava ter um rebanho. Então um vivia olhando para a ovelha como um dinheiro, como poder e como status, e o outro entendia que ter um rebanho era consequência, quer dizer, consequência não, era o início, a gênese do quê?
Deus tinha para fazer na vida de Jacó. Na verdade, isso é uma grande metáfora da igreja brasileira. Grande metáfora, vocês percebem. De um lado nós temos líderes como Labão, que olham para um rebanho e veem um rebanho totalmente como um lugar de dinheiro, lugar de status, lugar de poder. E do outro lado, tem líderes como Jacó, que veem no rebanho apenas como promessa de Deus, não só para a vida dele, como para a vida do próprio rebanho. Para Labão, o rebanho não precisa de nenhuma marca. E atenção a isso. Para Labão, o rebanho não precisa de marca nenhuma. Basta encher o curral, já faz parte do rebanho. Basta encher o curral. Não precisa de marca. Mas para Jacó tem que ser marcado pelas marcas de Cristo. As marcas que o próprio Senhor falou no coração dele, que ele faria nas varas, e a partir dali, como referência de alguém que foi marcada, serviu para outros para que também fossem e nascessem com suas marcações. A única chance que temos no Brasil é fazer um rebanho que nasce e cresce com marcas de Cristo. E a pergunta é, como que a gente consegue isso? E a resposta a gente já sabe, através do único plano de Jesus. O único plano de Jesus, com Mateus capítulo 28, foi a gente ir e ser marcado e marcar discipulado. Mas preste atenção, Jacó teve o mesmo desafio aqui. Fazer e multiplicar um rebanho com uma referência. Isso que é muito legal. Essa que é a metáfora que para mim é uma sacada bem bacana. Sabe? É muito legal. Porque como que ele multiplicou o rebanho? Preparando uma referência. Multiplicou o seu rebanho, mas antes de multiplicar o seu rebanho, ele pegou referências, fez aquelas referências de acordo com as marcas que o próprio Senhor tinha falado para ele ter. Para ele fazer, e a partir daí, baseado em suas referências, as referências puderam reproduzir pessoas como a referência, que foi, inclusive, preparado pelo próprio Jacó. E o que Jacó fez para isso acontecer? Jacó investiu tempo antes, mas tempo de quê? Preparando as varas. Tempo preparando as referências. E aqui vem algo extremamente central. Jacó buscou varas, trabalhou nelas, plantou essas varas diante do rebanho, e a influência dessas varas que Jacó trabalhou, dessas varas no rebanho, fez com que a multiplicação do rebanho obedecesse ao padrão das varas. E como consequência aqui nós vemos um conceito ilustrado sobre o perfil do discípulo. Eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, para que a gente seja vara, para reproduzir outras ovelhas, varas marcadas, que têm inclusive as mesmas marcas que nós tivemos, nós precisamos, de acordo com o texto, ter esse primeiro padrão é maleabilidade. O que eu quero dizer com é até um cacófago, né? Maleabilidade. Versículo 37 fala que Jacó tomou varas, mas qual era o perfil das varas? Varas o quê? Verdes. Vocês percebem isso? Varas verdes. Por que Jacó buscou varas verdes? Sabe por quê? Porque varas verdes são maleáveis. Varas verdes aceitam ser moldadas com facilidade. Varas verdes aceitam canivete. Varas verdes. Na verdade é que se nós precisamos de pastores como Jacó, porque nós precisamos de ovelhas que sejam discípulos, varas verdes, maleáveis, pessoas que estão dispostas a mudar, pessoas que podem ser trabalhadas. A pergunta que eu te faço é, você é uma vara verde? Se eu perguntar para o teu discipulador, você vai receber, não, vara verde, bacana. Rapaz, mas toma cuidado. Sabe qual é o problema? O problema são as varas velhas. As varas que estão secas. E eu vou falar, geralmente, a gente encontra nisso em crente velho. Porque crente novo chega e ele já chega com uma página em branca dizendo assim, cara, passa o canivete, eu não aguento mais a vida que eu vivia. Eu estava conversando com uma pessoa antes de começar o culto, de uma hora para outra, ela falou assim, caramba, cara, e ela tinha voltado para o evangelho há algum tempo, aqui na igreja, falou, cara, para mim isso aqui foi tranquilo de livrar, porque, caramba, olha isso aqui, eu tive tanta gente me buscando, era tão bom isso aqui, que eu falei, cara, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Sabe por quê? Porque crente novo fala assim, cara, não aguento mais a vida que eu levava, cara, então vem, me molda, e as pessoas podem vir, inclusive, mostrar aqui, dizendo assim, não faz isso, eu acho que não é legal por aqui, tudo mais. O problema
sabe o que é? É o crente, é o batista com P, baptista. É o B maiúsculo e o pitista. Mas não digo só o baptista, não. Eu digo o assembleano raiz. Eu digo o metodista antigo. Aquele que filho de crente, né de crente e tudo mais. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Eli. Vocês lembram do sacerdote Eli? Os filhos dele que também se tornaram sacerdotes eram filhos que sabiam, nasceram na dinâmica do sagrado. Nasceram na dinâmica do templo, nasceram sabendo fazer as coisas, sabia que quando chegava uma oferta, aquela oferta tinha que ser cortada da seguinte forma, faz aqui e depois bota ali, taca fogo, que tem que ser, e por causa disso se acostumaram com a dinâmica do sagrado e abandonaram Deus. Abandonaram ser flexíveis ao que Deus tem, abandonaram a ser moldados como vara verdes. Quantos de nós estamos aqui que não abrimos mão do modelo do evangelho, quer dizer, do modelo não abrimos mão da cultura que nos ensinaram que é evangelho, mas não é evangelho, porque a essência é outra, e nós ficamos com o arquétipo, e idolatramos o arquétipo, em detrimento dos princípios. Vara verde é o que a gente precisa ser. Pronto para dizer, Senhor, eu quero ser como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida, faz de novo, quebra minha vida, arranca mesmo, tá com o canivete. Você é vara verde. Você é vara verde. Sabe, pessoas endurecidas pelo orgulho, endurecidas pela religião, não querem mudar e não aceitam ser mudadas. Jesus foi muito claro, engraçado. Por que Jesus não foi em direção aos doutores da lei? A gente experimentada na religião para fazer deles os seus discípulos. Sabe para onde Jesus foi? Jesus fez o caminho inverso. Na Judéia estava todo mundo bacana, todo mundo inteligente, todo mundo que tinha experiência até com Yahvé, com o sagrado. Ele foi no caminho contrário, para Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, já diria o outro, discípulo da Judéia. E foi em direção a Galiléia e pegou gente indulta, inculta, gente bronca, tipo um Pedro assim, gente que não valia nada, gente que era literalmente jogada para o lado, que não cumpria a Torá, gente que não cumpria as festas religiosas, mas só que era gente, porque era gente inculta, indulta, porque era gente humilde, olhou para o mestre e falou assim, cara, esse cara tem alguma coisa. Não, me ensina, então tá bom, é vara verde. Jesus não está nem aí para o teu histórico, não está nem aí pela quantidade de conhecimento que você tem. A única coisa que ele está aí é saber assim, vem cá, eu posso pegar você como vara verde para te moldar, para você ser referência, para reproduzir ovelhas que têm as minhas marcas? Essa é a pergunta. Vem cá, você é vara verde? Você tem esse perfil? Se você não tiver esse perfil, meu querido, eu tenho que te falar um negócio. Você está fora. Você está fora. Nossa transformação depende de uma decisão diária de morrermos. De sermos refeitos, inclusive, pelo outro, porque Deus não tem plano B. O plano A de Deus, de Cristo, é discipulado. É pessoas, pais que geram filhos, não é uma igreja. O plano A de Deus são pais que geram filhos, que geram filhos, que geram filhos, que geram filhos. É relação e relacionamento em que um amigo afia o outro, e como ferro se afia, como diz Salomão. É na quentura e não tem jeito. Você tem sido maleável. Você tem sido vara verde. Ponto 2. Como perfil do discípulo, nós precisamos entender que primeiro é maleabilidade, segundo é diversidade. Esse eu me amarro, diversidade. Preste atenção, Jacó falou um negócio muito legal. Ele pegou varas de tudo quanto é tipo. Não foi uma vara, um tipo de vara. Ele pegou de tudo quanto é tipo, de álamo, pegou vara de aveleira, pegou vara de plátano, não eram as varas iguais. Mas atenção, as varas são diferentes entre si, não tem problema. Mas não perca essa dica. O que tem que ser igual são as marcas. Todas elas são marcadas. Mas as varas são diferentes. Eu me amarrei, pô. Por exemplo, na festa da multiplicação, quantos estiveram na festa da multiplicação aqui?
Olha só, pouca gente, pô, foi muito bom, foi muito legal. Daí é legal demais, porque as varas vão fazendo efeito, né? Na vida das ovelhas. Daí subiu a rede azul para cantar a música. Qual música que eles cantaram, vocês lembram? Hoje que bad, mano. Só que foi a rede. A cara que de Renata. Cadê Renata? Tá no Kids. A cara de Renata e Rafa, do fogo. Daí veio a rede vermelha, cantou o quê? Um funk. Não tem a cara da Priscila, mas a cara da galera. Vocês viram o que começou a acontecer? São referências, mas é tudo diferente. Percebam, não tem problema. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para ela. Todo mundo diferente, né? Graças a Deus que tem todo mundo diferente, isso é maravilhoso. Porque na nossa diversidade está a nossa inclusão. Significa que com o temperamento que você tem, com a cultura que você tem, com a conta bancária que você tem, pobre, rico, com a história que você tem, nobre ou pobre, significa que você serve para o reino de Deus, porque Deus se manifesta através da sua graça multiforme na nossa diversidade. E que bacana isso! Significa que qualquer um que entrar aqui serve para o reino de Deus, qualquer um. Eles não precisam ter um padrão. Não precisa. Pelo contrário, até não tem que ter. É um imperativo. Ser diferente. Só precisa de uma coisa. Precisa ser marcado pelas marcas de Cristo. Isso é lindo demais. As varas eram diferentes. Agora você olha para a equipe de Jesus. A equipe de Jesus era um barato. Você imagina que de um lado ele tinha um zelote. Você sabe o que é um zelote? Zelote é a seita uma das seitas mais radicais em termos de partir para a briga. É a seita mais radical do judaísmo. Ultranacionalistas que iam às últimas consequências até partir para a guerra armada para defender os seus ideais. De um lado, Zelote. Sabe quem era Zelote? Pedro. Cara de Pedro, né? Pedrão. Tá lá isso no The Chosen, inclusive. Não sei se vocês viram. E do outro lado, Jesus chamou um publicano. Mateus. Sabe o que é o publicano? O publicano é aquele que é considerado para o judeu como um traidor. Porque pega imposto do judeu e dá o imposto para Roma. Traidor. Daí você bota, meu irmão, o zelote que olha para o Mateus e que fala assim, tu é maluco, e o Mateus olha se escondendo. É tipo assim, botar Flamengo e Fluminense, dá a mão. Não, agora eu vou falar do campeão da melhor, do Flusão. Campeão. É botar Flamengo e Fluminense do lado, tipo minha mãe fazia isso muito, eu e meu irmão, a gente brigava, minha mãe falava, dá a mão. Olha um pro outro. Diga, eu te amo. Isso me dá uma raiva do caramba. Agora dá um abraço, fica 2 minutos abraçado. Era basicamente isso que estava acontecendo aqui. Você está colocando um zelote e um publicano tudo do mesmo lugar. E Jesus está falando, dá a mão. Jesus pegou esses dois e disse, vocês são irmãos e vão fazer parte da minha equipe. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Tinha um que falava demais, depois pensava, Pedro. Tinha um que pensava e não falava quase nada. Quem foi Tiago, filho de Alfeu? A gente não sabe. Mas era discípulo de Jesus. Mas atenção, Jesus usou a todos da mesma forma. Usou a todos. E aqui vem um ponto central. Como você é. Você pode se tornar uma referência para a multiplicação do rebanho de Deus. Não importa se você é vara de plátano, se você é vara de aveleiro, não importa. A única coisa que você tem que ser é vara verde. Só isso moldado nas mãos do Pai. Ah, meu querido. Pastor Danilo Figueira conta uma história. Eles, para mim, escreveu um dos melhores livros de discipulado que eu conheço, que é O Fazedor de Discípulos. Se você puder comprar, compra, O Fazedor de Discípulos. E ele conta uma história, ele fala assim, que num retiro de líderes de célula,
No final do retiro, uma pessoa muito humilde pegou, pastor, posso dar um testemunho? Daí pegou o microfone, daí começou a falar português errado. Aparentemente, sabe a pessoa que você fala assim, caramba. Daqui a pouco ela chegou e falou assim, deixa eu contar um pouquinho meu testemunho para vocês. Eu tenho 7 filhos. Eu fui por muito tempo prostituta, alcoólatra, não sei ler, não sabia ler nem escrever. Viveu na miséria, assim, o currículo. Daí todo mundo foi para trás assim, olhando. Daqui a pouco ela deu um sorriso, faltavam os atacantes. Ela deu um sorriso e falou assim, mas agora, hoje, eu sou restaurada pelo Senhor, já sou até líder de célula, já cuido de outras células e tenho as minhas discípulas. Olha que coisa maravilhosa, que visão maravilhosa é essa, que olha para alguém desqualificada, sem nada, que você pensa que não vai dar em nada, e ela pode ser sim útil nas mãos de Deus. Talvez uma igreja tradicional, o pastor olharia para ela e falava assim, minha filha, depois ela conta, você imagina, conta todo esse currículo, e depois ela fala assim, minha irmã querida, se o pastor é um cara piedoso, fala assim, você vai ser bem cuidado aqui, fique tranquilo, você vai ser muito bem cuidado aqui, vai ficar tudo bem, está errado, não está, mas olha, preste atenção, sob a perspectiva desse pastor, a única coisa que ela pode ter na igreja é um cuidado, na perspectiva de ser cuidado, pois o Senhor tem muito mais para a gente através de discipulado. Se chegamos aqui, se o Senhor nos trouxe aqui, e entra um bêbado aqui, e aceita Jesus, a gente já fala, opa, chegou um líder. Sabe por quê? Porque é óbvio que o cuidado acontece, mas a partir daí o Senhor nos prepara para fazer coisas grandes no Senhor. Que coisa linda! E hoje, meu querido, você está convocado para se tornar uma referência. Não importa a sua história, não importa a sua cultura, não importam as marcas negativas da sua vida. Se você tem um coração maleável, você pode se tornar uma inspiração para a multiplicação de muitos cristãos. Em terceiro lugar, perfil do discípulo. Primeiro, maleabilidade. Segundo, diversidade. E em terceiro lugar, transformação. Versículo 37. Pegou as varas diversas e lhes removeu a casca. É isso que o texto fala, lhes removeu a casca. O discipulado é um processo de remoção de cascas. Dói. Machuca. Arranca, tira aquilo que não presta, dói, mexe com as nossas estruturas, mexe mesmo. Quando a gente se converte, a Bíblia fala que nós nos tornamos morada do Espírito, ou seja, é tudo para dentro. E tudo vai para dentro. E o que tem fora? Eu falo para você, é casca. Existe um termo neotestamentário para isso, o nome disso, de acordo com o apóstolo Paulo, é carne. Carne. E o discipulado tem a missão de remover as obras da carne. O discipulador é alguém usado por Deus para te confrontar, ensinar e ajudar a nos permanecermos e nos parecermos com Ele. Não é fácil, porque dói. Machuca, mas não dói apenas em quem tem casca, dói também em quem tira a casca, não se engane. Jesus sofreu com isso. Os caras que Jesus discipulava era muito difícil, cara. Não era gente pronta não, a gente conhece João como discípulo do amor, não é? Agora dá uma sacada, olha que bonitinho João falando lá no seu tempo de maturidade, tão gostoso, ele fala lá, 1 João capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, meus filhinhos, olha que coisa linda, Joãozinho, maravilhoso, meus filhinhos, essas coisas vos escrevam para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha que doce, olha que maravilha. Agora vou contar o João do início, olha o Joãozinho do início, vê se era bacana. Jesus passando por Samaria, junto com os seus discípulos, Jesus falou, vai na cidade que eu tenho que conversar com alguém aqui. O pessoal foi para a cidade, quando voltaram de Samaria, mas assim, se imagina que foram maltratados em Samaria. Daí sabe o que João falou para Jesus? Jesus,
maltrataram a gente. Vocês querem que a gente... Você quer que eu ore para que Deus mande fogo cair do céu naquele povo? Que bacana. Olha que João maneiro pra caramba. Daí Jesus chegou. Vocês têm que assistir o The Chosen, gente. Assiste lá, tá tudo lá. Daí Jesus falou assim, João, você tem que entender de que espírito você está falando. Não é possível que você não se sacou ainda. Você tem que entender que espírito você está falando. Eu não vim para o mundo para matar, para condenar, eu vim para salvar. O bacana, o docinho João era, inclusive daí Jesus botou um apelido nele. Falou assim, fazer o seguinte, cara, tu foi meio doido aí, cara, já te mostrei, mas vou botar um apelido em você hoje, você vai ser chamado de filho do trovão. E fez a brincadeira com João, e ali continuou, e João foi sendo moldado. Aconteceu outra vez também, que Jesus, como se fosse fazer uma versão ultra mega nova do texto bíblico, Jesus estava na Kombi com os 12, porque viagem missionária é de Kombi, né? Não precisa ser mais, tá, gente? Jesus estava na Kombi com os 12, e aí ele escutou um tititi do lado de trás, e falou assim, cara, quem que é o maior da gente aqui? Quem que vai ser o melhor? Fulano, ciclano. E o Pedro falando, não, cara, eu sempre vou à frente, eu que protejo Jesus, não sei o quê. E o outro falando, mas eu penso melhor, não sei o quê, tal. Jesus freou a Kombi, todo mundo desce. Todo mundo senta no meio-fio. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. No mundo é assim. É um tentando pegar o outro. É um tentando passar por cima do outro. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o reino de Deus. No reino de Deus, o maior é o que serve. Era gente difícil demais, gente. Era gente que era tipo carne de pescoço total. Jesus tinha paciência totalmente esgotada com os caras. Aconteceu isso. Jesus uma vez falou, não aguento mais. Até diz uma história, assim, uma interpretação equivocada, isso não é bíblico não, mas Jesus estava de paciência já com os discípulos, multiplicou os pães, falou assim, cara, tem que dar um jeito de me livrar desses caras. Daí ele falou assim, ele olhou com a perspectiva de Deus, falou assim, tem uma tempestade se formando nas colinas de Golã. Vai chegar uma chuvona lá na Galiléia. Daí Jesus olhou para o barco, olhou para a tempestade, reuniu os discípulos e falou, galera, vou ficar um pouquinho para orar? Pega o barquinho, vai lá pra dentro. Aí Jesus foi orar, claro que isso aí é uma versão extra, mas aconteceu, mas eles, assim, vocês estão entendendo, né? Não vou me acusar de herege daqui a pouco. Daí Jesus foi orar com o pai falou, ô filho, eu dei esses caras para você amar. Vai lá e serve esse povo. Daí ele foi e voltou em cima da árvore. Calma. Foi em cima da água, né? Calma, exatamente Jesus. Jesus passou um aperto com esse povo. Remover casca não é um negócio fácil, não, gente. Mas não tem jeito, gente. Discipulado é lugar de se deixar tirar as cascas. É um processo de mudança. Por isso, submeta-se a quem está cuidando de você. Submissão, cuidado, que isso já foi muito mal feito. Porque no discipulado, o discipulado foi queimado por uma mau entendimento sobre essa palavra de submissão, como se existisse algo, você se submete a mim, ponto final. Como se existisse uma relação hierárquica, impositora. Quantos erros já aconteceram em equívocos por causa disso? Um discipulador chegar para o seu discípulo que começou a namorar, o discipulador falou, por que você não me consultou para namorar? Pelo amor de Deus. Não é isso que está sendo falado. Submissão, existem limites. E qual é o limite? Jesus Cristo falou, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive coloca em relação subserviente ao seu próximo como a ti mesmo. O que eu quero dizer com isso? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive ler o que o seu próximo entende como que é certo ou que é errado. Ou seja, nós temos um crivo, a Bíblia, a palavra de Deus e o Senhor. Quem que é o seu discipulador? Aquele que lava o seu pé e aquele que vai te ajudar a se parecer com Cristo, a ter as marcas de Cristo. Mas tudo começa num processo de submissão. Olha para o seu discipulador como um instrumento de Deus para te moldar à luz de quem Deus é. Amém, vara verde? É verde. É verde, tem que ser verde, tem que estar pronto para tirar a casca, para não quebrar, porque varas
varas que não estão verdes, varas já ressecadas, elas se partem na mão do pastor. Não aceitam a repreensão. Não é gente manipulada, é gente tratada. Discipulado é paternidade e não é chefia. O quarto princípio é o princípio da profundidade. Profundidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho que amarrar o tênis do meu filho, hoje eu tenho que dar banho no meu filho, hoje eu tenho que preparar ele para a escola, mas eu não quero fazer isso para a minha vida inteira. Porque existe uma relação, inclusive um ciclo vicioso no discipulado que tem que ser combatido, que é o ciclo da infantilização do discípulo, porque isso é bom para o discipulador, porque ele tem para quem ter domínio. Pelo contrário, nós criamos discípulos para se parecerem com Cristo e para que eles sejam autônomos em termos de serem expostos para serem modelos para as outras pessoas. É exatamente sobre isso. Discipulado não é criar pessoas que vão ser a vida toda submissas a você, não. Isso é manipulação, mas discipulado é conduzir as pessoas à maturidade, não é manter uma creche e todo mundo de boquinha aberta, esperando uma comidinha chegar, não, o leitinho não, olha o que diz o texto. Deixando-lhes, quando Jacó pegou a vara e começou a descascar, ele deixou-as aparecer a brancura das varas. Brancura das varas, o que a gente fala aqui, talvez seja o ápice do que eu tenho para falar a partir de agora, é que à medida que a brancura está sendo exposta, ela está pronta para ser uma referência. Prestem atenção no que estou falando. Isso é de extrema importância, à medida que as cascas vão sendo tiradas, a ponto da brancura como sinônimo de santidade, está exposta, ela está pronta para o próximo passo, e não termina na brancura exposta, mas termina na exposição para todos como referência para replicar aquilo que ela é. Ela está pronta para ser uma referência, esse é o papel do seu líder, cavar até aparecer a brancura. Cava, e a brancura aparece. E à medida que você amadurece, essa espiritualidade é exposta e você vai ficando pronto para ser referência para outros. E isso me leva ao seguinte, o próximo e último ponto, chamado exposição. Perceba algo. Depois de colher as varas, descascar as varas, fazer aparecer a brancura das varas, o que Jacó fez? Aí o texto nos fala, pois ele em frente do rebanho, ou seja, liderança. O que é o próximo passo? Liderança. Tudo com um propósito, discipulado, tudo com um propósito de liderança. O trabalho do discipulado é sempre formar líderes. E na igreja de Jesus, todos, sem exceção, são chamados para liderança, para serem modelo, para serem referência. Como eu falei para vocês, quando entra um bêbado aqui, com roupa suja, e ele disser, eu quero Jesus, nós falamos, chegou um líder. Chegou um modelo, chegou uma referência. Aí você vai dizer assim, mas ele não tem as marcas ainda. Pois bem, claro, ele não tem as marcas, mas isso é trabalho seu. Isso é trabalho seu, ele terá. E depois que as pessoas ganham a vida de Deus, elas precisam assumir a liderança. Atenção é o que eu vou falar. Quando as varas estão expondo o padrão que é para ter, está na hora de serem expostos para serem modelo. Tem gente aqui na igreja, eu falo com o meu coração, abro meu coração para vocês. Tem gente, vocês não sabem como isso é importante para mim, porque eu vou falar agora. Tem gente aqui na igreja que tem maturidade, tem compromisso com Deus, que já expôs a brancura da vara. Tem gente aqui assim, mas quando dizemos assim, você precisa se multiplicar, você precisa ser referência, você precisa ser um líder, você precisa fazer discípulos, você precisa assumir uma cela, um ministério. Aí a pessoa fala comigo, não dá por quê? Porque eu não tenho dom. Atenção ao que eu vou falar para você, você não precisa ter o dom, basta ter as marcas. Basta ter as marcas para o objetivo final. É exposição. Exposição, vejam, não sou eu que falo, nem essa grande alegoria. Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Jesus chama os 12 para serem seus discípulos, ele fala assim, então,
designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Prestem atenção, duas coisas são colocadas que são de extrema importância. Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele e para enviá-los. Duas coisas, estar com ele e enviá-los. Ou seja, tinha processo e tinha propósito. Vou repetir, tinha processo e tinha propósito. O processo, Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele. Ou seja, isso é o discipulado. Relacionamento pessoal, pelo qual as cascas vão sendo removidas. Mas também tinha propósito. E é claro no texto, para os enviar a pregar e exercer autoridade expelindo demônio. Ou seja, eles vão se tornar referência. Caminham com Cristo para se parecer com Cristo, mas tinham um propósito final. Serem referências, serem líderes e serem enviados. Jesus sentou os 12 com certeza e falou assim, ó, tá aqui, ó. Gente, vocês estão vendo aqui? Os 12 estão sentados? Olha só, vocês vão andar comigo a partir de agora. Estão comigo, mas tem uma cláusula nesse contrato, que está em letras garrafais. Dá uma sacada nessa cláusula aí, você vai ver. Vocês vão andar comigo para se parecer comigo, para se tornarem referência. Para serem líderes, vocês vão influenciar pessoas. Jesus morreu, ressuscitou. Esses 12 que se tornaram referências foram espalhados pelo mundo através do Atos capítulo 2. Já 3.000 se juntaram, daqui a pouco eram 10, 15, daqui a pouco era uma multidão que ninguém podia contar. Era uma multidão de ovelhas? Não, era uma multidão de discípulos, porque foi assim que eles aprenderam. Referência, referência. Talvez você está aqui hoje e seus líderes entendem que você já está no ponto para ser exposto, para cuidar, para liderar, servir como referência. Eu falo pelo nome de Jesus para você, não diga não. Não diga não a esse processo que não pode ser interrompido. É o processo de Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. O Isaías teve um encontro com Deus. Quando Deus o encontra, ele toca no seu problema, ou seja, ele tira as cascas, toca na língua, tira as cascas até a brancura aparecer. E a partir dali, no versículo 8, ele claramente, imediatamente, ele fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Quando não fechamos esse processo, nós caímos num ciclo que é interrompido. E isso nos faz voltar para o início, porque o evangelho não é uma represa. O evangelho é um oceano em que um liga o outro e a água passa como afluente. Quando interrompemos esse processo, nos infantilizamos e nos privamos de viver o que há de mais incrível no reino de Deus, mais incrível, centro da vontade de Deus. Você precisa abrir a sua vida para a exposição, abrir a sua vida para a liderança. E aí, quem topa essa parada? No culto das 9, uma criança, quando eu falei isso, ela falou assim: uma criança. E deu um tapa na cara de todo mundo. Quando nós interrompemos esse processo, quem paga somos nós. Quem topa essa parada? A verdade que nós estamos aqui... Fala com o Mauricinho, pessoal, já. A verdade que nós estamos aqui... o Mauricinho está aqui, A verdade que nós estamos aqui, estamos diante de 2 rebanhos. 2 rebanhos. Nós temos de um lado o rebanho de Labão. Nós temos do lado o rebanho de Jacó. Os rebanhos de Labão a gente já sabe, não precisam de nada. Se você promete casa própria, se você promete carro, se você promete coisa boa, os rebanhos chegam, não tem marca, são tudo igual, não tem nada, só precisam estar num curral. Mas os rebanhos de Jacó são totalmente diferentes, eles são replicados através de um modelo, e esse modelo serve como referência para que todos se pareçam, não com aquele modelo, mas para fazer valer o que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E através de uma questão modelar, nos parecemos com Cristo. Porque um dia, nós resolvemos comprar a parada de dizer assim: ei, vem cá, me colhe como vara. Descasca. Eu quero ser vara verde. Agora descasca. Descasca até onde? Até a brancura aparecer. Mas depois que aparecer, ai, que legal, sou branco, sou santo. Meu querido, isso não vale de nada. Agora, o nosso Senhor hoje está falando: tá branco?
Tá bacana? Então toma, expõe na frente dos outros para ser modelo, para todo mundo se parecer com Cristo através de você. É esse o ciclo. Esse é o momento, esse é o lugar. Diga ao Senhor hoje: eu quero ser vara verde nas mãos de Deus. Rebanho de Jacó, não de Labão. Rebanho que possui marcas para influenciar. E a nossa multiplicação vem através das marcas. A nossa multiplicação vem através das marcas. Quantos estão aqui hoje e entendem que esse processo de repente já tem startado na sua vida? O Senhor hoje fala para você dar um passo adiante, a ponto de ser totalmente trabalhado pelo outro para se parecer com Cristo. E a partir daí, em um determinado momento, ser exposto e entregue como adoração diante do Senhor, assim como Isaías fez. Senhor, eu entendo que você falou isso comigo. Senhor, eis-me aqui, me envia. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser referência. Eis-me aqui, Senhor, e nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra o que me foi estabelecido desde a fundação do mundo. Quero que você faça, eu vou cantar uma canção e quero que você faça dela a sua oração. Eu quero que você fale: Senhor, menos dos meus princípios, menos das minhas vontades, e mais o Senhor cresça em mim. Vamos cantar? Mais de ti, mais de ti. Deixar de fazer esse convite hoje aqui. Se você está aqui hoje e você quer ser vara verde nas mãos do Senhor, pronto para ser trabalhado, você inclusive quer se submeter ao processo de se parecer com Ele, de ser moldado pelo próprio Pai, de entregar todas as suas rachaduras para Deus, todas as suas coisas que estão intactas, mas que Deus quer meter a mão para mudar. Toda a sua história que não tem a ver com Deus, mas você quer se colocar à disposição do Senhor para ser trabalhado e tirar as cascas, para que a brancura apareça, para que um dia você possa ser exposto. Se esse é o seu caso, nós vamos cantar a música de novo e você fica de pé no seu lugar, dizendo assim: Senhor, eu quero ser vara verde na sua mão, eu quero ser usado por ti. Nós vamos cantar: que Ele cresça. Vamos cantar: que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que
Deixa eu te falar, eu não posso deixar passar esse momento. Eu tenho um apelo específico para fazer. O processo começa com varas que são diferentes e tem que ser diferentes. E a partir desse processo elas são tiradas as cascas, a profundidade de se parecerem com Cristo, e por isso a brancura aparece. Mas esse processo não pode ser parado, estancado aqui. Logo depois, elas são expostas para serem modelos, para que outros possam se parecer com ela. O nome disso é assumir a sua função do que Deus tem para você. Liderança. Eu tenho um apelo para fazer aqui hoje. Talvez você esteja hoje aqui essa manhã, e o Senhor hoje, mesmo que você não esteja preparado, o que o Senhor quer de você não é preparação, o Senhor quer de você disposição. Mesmo que você não esteja preparado, mas você entende que você quer estar, para você ser líder na casa do Senhor, líder de célula, líder de alfa, liderança seja ela de uma forma total da igreja que a casa do Senhor precisa, e eu oro muito por isso. Se você quer completar esse processo na sua vida, nós vamos cantar de novo, mas sai do seu lugar agora, se colocando à disposição do Senhor. Diga assim: Senhor, eu quero, vamos cantar, que Ele cresça, sai do seu lugar, venha pra cá, sai do seu lugar, e Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Sai do seu lugar, não perca esse momento, sai do seu lugar, se coloque à disposição do Senhor. Ele quer só uma atitude sua, e Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Seu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, nós somos teus e nós nos colocamos à sua disposição, dizendo: nós queremos ser trabalhados através do discipulado e preparados para sermos enviados para o que o Senhor tem para a gente. Senhor, usa esse povo que está aqui na frente, gente que nem a gente totalmente falho, gente que é tudo farinha do mesmo saco, mas nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor não escolheu cultos, doutos, o Senhor não escolheu, o Senhor escolheu vara verde. Senhor, faz da gente vara verde, pronto para ser moldado pelo próximo, pronto para ser moldado por Ti. Faz da gente vara verde, Senhor. Molda o nosso coração, Senhor. Nos faz parecidos contigo, Senhor. Nós queremos ser ovelhas de Jacó, que são marcadas pelas marcas de Cristo. Nos leve, Senhor. Nos leve, Senhor, em direção, Senhor, ao que o Senhor tem pra gente. E nós falamos que nem o apóstolo Paulo: em nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que cumpramos o que nos foi estabelecido desde o início. Somos felizes em Ti, e a Ti, Senhor, honra, poder, domínio, glória, reino, autoridade sobre as nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar: pois Teu é o reino, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre, sempre. Amém.
Senhor. Aleluia. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Varas verdes nas suas mãos. Glória a Deus. Você pode continuar de pé no centro. Nós vamos celebrar nesse momento um Cristo que se fez vara verde na mão do seu Pai e tomou forma de homem, habitou entre nós e foi tirado um monte de casca de Jesus, mas para que ele fosse o modelo de quem é, não casca de pecado, mas casca porque ele inclusive falou: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade. É como se o filho se submetesse ao Pai e fosse as últimas consequências, porque ele tinha um trato de amor conosco, um trato de amor. E ele se humilhou e morreu, morte de cruz, mas não parou aí, porque se o pecado nosso fez morrer, porque o salário do pecado é a morte, pois bem, porque ele não pecou, porque ele não errou, pela sua brancura da vara, ele foi ressurreto pelo Pai ao terceiro dia. E eu tenho uma novidade para você: ele vai voltar um dia e buscar a sua igreja. Que coisa linda, gente. Gente, o Evangelho é maravilhoso. Olha para mim, olha para mim. Nós somos mortos com Cristo, porque foi o nosso pecado que matou Cristo. Mas nós somos ressurretos com Ele, porque Ele se fez maldição no modelo. E como consequência nós fomos justificados pelas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se somos mortos com Cristo, um dia ressuscitaremos com Ele. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que não recebeu os elementos. Se você está em comunhão com a sua igreja, se você é servo de Deus e não recebeu os seus elementos, levanta a mão que alguém vai até você. Agora, tem uma galerinha aí, isso. A gente pode pedir ajuda se tiver isso, me ajude por causa do nosso horário. Enquanto isso eu vou lendo o texto. E o texto é do apóstolo Paulo. Ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Antes da gente fazer isso, eu queria que você trocasse o pão com a pessoa que está do seu lado aí, ou o seu cálice, tudo. A gente só pode ser uma vez nessa igreja, é isso mesmo? Tá bom, então a gente troca ficticiamente aqui. Eu sei que tem bastante gente. Aleluia. É saber que se somos diferentes, que bom que somos, mas existem marcas que nos unem, e essas marcas são as de Cristo. Isso é muito bonito. Trocar o pão é dizer assim: cara, tu é chato pra caramba, hein? Mas cara, você tem a mesma marca que eu, então eu vou te suportar em amor. Estou dando outro significado por suporte. É pagar um preço de ser um só coração do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não negou o seu único filho e veio. Obrigado ao filho que foi as últimas consequências, porque nos amou. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mas a morte não pôde detê-lo, e Ele ressuscitou. E se estamos mortos com Ele, também seremos ressurretos com Ele. Essa é a nossa certeza. Em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice. Oh Deus, obrigado. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
igreja, e que o escândalo da ressurreição seja uma responsabilidade que nós temos que levar a esse mundo, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Senhor, precisamos de paz, o mundo precisa de paz. Vem, Senhor, traz luz para as sombras, destrói as muralhas, e nós te pedimos, príncipe da paz, reine sobre nós. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ótima semana, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês. Saiam daqui para serem referência nesse mundo. Aleluia, vamos cantar.